Olá para você, querido filho, filha do Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo a esta jornada do conhecimento da fé. Um programa dedicado a você para o crescimento no conhecimento da fé da nossa igreja. Agradeço a sua audiência de sempre, você que nos acompanha nas quartas ou pelo sábado. Muito obrigado por sintonizar o sinal da TV Pai Eterno. Vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, a fim de que acolhamos o seu ensinamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu te convido a entrar em contato com a nossa central de relacionamento para fazer parte de nossa família de amor. Deixar a sua mensagem ou seu pedido de oração, ou simplesmente enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Faça parte da família Filhos do Pai Eterno. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou nos envie uma mensagem por este número através do WhatsApp. Ou acesse o nosso portal paieterno.com. E se você está com seu smartphone, baixe hoje mesmo, através da sua loja de aplicativos, o nosso app Pai Eterno. No programa Conhecimento da Fé, nós estamos nos preparando para o jubileu do ano que vem, seguindo a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 cadernos que exploram as sessões mais importantes do Concílio Vaticano II. Esta publicação das edições CNBB hoje chega ao seu 11º volume da coleção, que é de autoria do padre dominicano Dominique Jussac, professor na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Para este momento de reflexão sobre os sacramentos, eu tenho a alegria de receber o padre Rodrigo de Castro, ele que é coordenador do clero da Arquidiocese de Goiânia e reitor do Santuário Basílica Sagrada Família. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado você que nos assiste e que tem a oportunidade de estar conosco, fazendo essa reflexão tão bonita que o Papa Francisco nos chama a atenção para vivermos o jubileu. E também está conosco a Maria de Lourdes Pereira Kege, a Lourdinha, que é teóloga, pós-graduada em liturgia e em Bíblia, catequista e autora do livro Liturgia e Catequese, uma relação a ser conquistada, publicado pela Scala Editora. Lourdinha, bem-vinda. Obrigada, Padre Wellington. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo também e espero que a nossa reflexão leve vocês a refletir muito bem sobre esse jubileu que o Papa Francisco está nos propondo. É um momento, de fato, muito forte da Igreja, né? E eu começo falando sobre esse tema, né? O tema é um caderno muito simples, mas é um tema denso, porque se nós formos observar a proposta do caderno 11º, os sacramentos. Padre Rodrigo, falar dos sacramentos, talvez aqui é somente um aperitivo, né, bem superficial, do que nós encontramos nas 7 realidades sacramentais da Igreja Católica, não é mesmo? A Igreja vive dos sacramentos. Os sacramentos é para todos nós esse caminho bonito que o Papa nos chama a atenção, fazendo essa reflexão do Concílio Vaticano II, aliançado à oração, porque o Papa quer mexer conosco. Como que vamos chegar ao jubileu? Então, é uma série de subsídios que está à nossa disposição. E aqui no Brasil, a editora CNBB soube traduzir todos esses livros. Então, falar dos sacramentos é falar da vida da Igreja,
Não é que a igreja vive dos sacramentos, mas a igreja mostra para nós esse caminho bonito sacramental que nos faz viver as realidades desta vida numa profissão de fé, numa vivência comunitária, para chegarmos à grande realidade, a realidade do céu, onde nós viveremos comunitariamente a eternidade. Lourdinha, quando falamos de sacramento, nós estamos dizendo daquilo que o fiel, por excelência, procura ou busca na ação pastoral da igreja, não é mesmo? Sim, os sacramentos são o que o fiel busca na ação pastoral da igreja. É viver o mistério pascal, né? O sacramento nos leva a isso, a viver esse mistério pascal, viver essa vida de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus em todos os sacramentos. Em todos os sacramentos nós celebramos uma liturgia. Os sacramentos é uma liturgia que nós celebramos. E aproveitando esse gancho, né, a distribuição sacramental, Padre Rodrigo, que a igreja faz, é justamente como seu ponto alto nas celebrações litúrgicas do nosso dia a dia, por assim dizer, né? Podemos chamar isso também do encontro com a pessoa que dá o sentido do sacramento, que é Jesus Cristo? Sim, é o ritmo da vida, né? Nós temos os sacramentos da iniciação cristã, que são os 3 sacramentos que abrem as portas para a nossa vida, e assim nós vivemos uma experiência comunitária, vivemos uma experiência de ser filhos de Deus. E não há uma experiência comunitária como a gente olha no maior mandamento que Deus nos dá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós encontramos com Jesus e encontramos com o irmão. Depois os sacramentos de consagração e depois os sacramentos de cura. Então daí a gente entende que a vida do ser humano passa por uma vivência sacramental. E é muito interessante, Padre Wellington, quando você fala desse encontro da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, quando falta os sacramentos. Acho que isso é muito bonito. Quando falta os sacramentos, a gente vê essa angústia da alma. Parece que realmente falta tudo. E nós temos experimentados nesse tempo de comunicação, onde as coisas se tornam mais verbalizadas, quando as pessoas recebem os sacramentos. Como têm sido bonitas experiências de crianças, jovens e adultos, e até pessoas de muita idade, recebendo a graça sacramental, a sua manifestação. Então é algo muito interessante para os tempos de hoje. Lourdinha, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós podemos dizer que Ele é o que institui a realidade sacramental que a igreja vai distribuir, vai celebrar, vai convidar a comunidade a fazer a sua experiência de fé? Sim, é Jesus Cristo quem institui. Se nós olharmos, todo o caminho sacramental é passado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos mostra, e isso Ele nos mostra desde o Primeiro Testamento, passando para o Segundo, a gente vê Jesus Cristo presente em todos esses sacramentos. É Ele que preside, é Ele que nos dá, é Ele que nos torna vivo a pessoa dele em nós, através dos sacramentos. Padre Rodrigo, no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, nesse documento que, por excelência, fala da liturgia, existe um capítulo só dedicado aos sacramentos. Nós podemos dizer que as pessoas vão entendendo o ritmo da vida e a assimilação dos sacramentos como a presença sensível de Cristo na vida do fiel? Sim, e de maneira muito singular, quando nós fazemos uma boa catequese, uma catequese litúrgica, o que nós vamos chamar de iniciação à vida cristã. Porque se a gente ensina catequeticamente a pessoa, se a gente instrui a pessoa, a gente forma a pessoa no ritmo litúrgico da vida, aí nós vamos ver como que a pessoa descobre essa apegura de Jesus e descobre o sentido da vida no ritmo diário. É interessantíssimo isso, a gente entender o horário, o cotidiano, a gente entender os nossos ritmos através de uma vivência litúrgica.
Quando nós falamos, Lourdes, desse capítulo em específico, né, na Sacrosanto Concílio, você está aí com os documentos, a gente tem a oportunidade de entender a relação também entre sacramentos e sacramentais, que são essenciais para que o fiel entenda e favoreça bem a sua caminhada de fé e também cresça na sua dinâmica de oração, né? Exato. Os sacramentos, né, são os 7 sacramentos, como o padre já disse, que a gente vive, celebra esse mistério pascal. E as sacramentais são mais simples, mas também são celebrações do mistério pascal. A gente vive nessas sacramentais o mistério pascal. Por exemplo, na minha casa, se eu chamo a minha família para reunir toda vez em volta da mesa e peço, vamos abençoar a comida que está aqui na nossa mesa, vamos pedir para que Deus, isso é uma sacramental. O mistério pascal acontece ali também, e de uma maneira diferente do que com os sacramentos, mas que não é tão visível, vamos dizer assim, mas é também a maneira da gente celebrar o mistério pascal nas sacramentais. É uma realidade interessante, Padre Rodrigo. Como é que nós podemos, de modo catequético, pedagógico, levar os nossos telespectadores a entender essa relação? O que é sacramento e o que é sacramental? Os sacramentos, de uma maneira muito singular, tudo aquilo que vai exigindo uma consagração. O sacramento nós podemos chamar essa atenção: o batismo, a primeira Eucaristia, a crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão. Ele é como que uma consagração. Ele exige esse rito que parte da vida da comunidade. E como a Lourdinha disse para nós, os sacramentais, ele tem a sua importância. Por que ele tem a sua importância? Porque ele é esse alimento bonito na vida da pessoa, que não é uma consagração, mas que se transforma numa bênção, que se transforma numa presença real de Jesus Cristo, que a Lourdinha disse, uma presença pascal. É sempre nos apontando o ressuscitado, é sempre mostrando para nós respostas, sempre mostrando para nós solução. Hoje mesmo, foi muito interessante. Eu fui a um prédio logo cedo, por volta de 7 horas da manhã, e encontrei 2 jovens, 2 moças, uma primeiro, depois outra por segundo, ambas saindo do elevador. Uma chegou no elevador, a outra chegou no outro elevador. E todas as 2 me pediu bênção. Bênção, padre. E jovens assim, que eu não sei quem é. Eu achei muito interessante. Num espaço secular, no saguão de um apartamento, à beira de um elevador, alguém pede a bênção ao padre, surpreendida. 6h30, 7 horas da manhã, isso não é normal. Acredito eu que elas nunca encontraram um sacerdote num saguão de um elevador num prédio 1h10. A não ser se naquele prédio mora ali um sacerdote. Abençoei essas 2 irmãs e correndo elas estavam para o ritmo diário do trabalho, elas foram. Ou seja, elas receberam uma bênção. Isso é interessante, você que está nos assistindo e você que está nos acompanhando. Essa necessidade dos sacramentais que vai nos alimentando na fé para a vivência dos sacramentos. Como eu disse há pouco, quando nós precisamos dos sacramentos e quando nós temos consciência dos sacramentos, a gente sabe a diferença que ele faz na nossa vida. E por isso que em tantos momentos, né, Lourdes, nós procuramos viver em comunhão sacramental com a vida da igreja, com a vida de Cristo, né? O Padre Rodrigo lembrou da experiência dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Como é que a gente pode entender essa relação desses 3 sacramentos, né, da iniciação à vida cristã, que são base fundamental para a experiência do cristão católico na vida da igreja? Bem, o sacramento de iniciação cristã, como o Padre Rodrigo já disse, né, é o batismo, o crisma e a Eucaristia, né? O crisma é a confirmação. E esses 3 sacramentos de iniciação cristã são bases para que a gente possa viver. Eu, como catequista de adulto, eu vejo muito isso no meio dos catequizandos,
como é maravilhoso, o que o Padre Rodrigo já disse, como é maravilhoso ver as pessoas, quando recebem os sacramentos, como o trabalho que a gente faz com a catequese, para que eles chegam a receber esses sacramentos, a celebrar, né, esses sacramentos, é maravilhoso passar por todos por toda a catequese, como ela é distribuída, pelo querigma, pelo catecumenato, depois pela vivência das celebrações, pela mistagogia, pelo recebimento dos sacramentos na Vigília Pascal e a mistagogia que eles vivem. Isso é muito bonito, e como eles entram, eles recebem esse Cristo e depois vivem essa cristandade. É uma coisa muito bonita, é uma coisa assim que a gente vê que houve realmente fé, que realmente eles se voltaram para a fé, eles viram Jesus Cristo, que agora eles têm Jesus Cristo, porque pelo batismo quem batiza é o próprio Jesus, né? Nós renascemos de novo para uma vida nova, nós recomeçamos uma vida nova. E é bom ver que eles entendem tudo isso, que é o renascer e que o Crisma os envia para a missão. E a Eucaristia é a partilha, é a viver a partilha, é viver esse amor de Cristo, essa partilha que a Eucaristia nos deve nos levar todo dia, né? É viver essa. E dentro de tudo isso está a palavra, que não pode esquecer que a palavra é que nos conduz, né? E a gente tem que viver olhando sempre para essa palavra, o que a palavra nos diz, o que a palavra nos chama. E a palavra fundamenta toda a vida sacramental, né? Não é tirado do nada, né? A palavra fundamenta a experiência sacramental da igreja. Nós vamos para um rápido intervalo, primeira pausa do nosso programa. Na volta vamos perguntar para o Padre Rodrigo sobre o personagem que celebra, quem preside os sacramentos na vida da igreja. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o 11º caderno do concílio desta coleção que as edições CNBB disponibilizaram às comunidades para a preparação do Jubileu 2025 Peregrinos de Esperança. Este 11º caderno trata do tema Os Sacramentos. Eu tenho a alegria de receber o Padre Rodrigo de Castro, coordenador do clero da Arquidiocese de Goiânia e reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, e a Maria de Lourdes Pereira Kege, ela que é catequista, autora de livro Liturgia e Catequese, e está conosco também. Padre Rodrigo, antes da gente ir para o intervalo, eu falava sobre o personagem que celebra ou que preside os sacramentos. E eu falei assim, não denominando ou não relacionando toda a presidência ao padre, porque há, de alguma forma, um equívoco, quase que costumeiro, corriqueiro, de quem não tem um aprofundamento, de pensar que o padre preside todos os sacramentos. E isso não é verdade, né? Comecemos pelo batismo. O batismo qualquer pessoa pode batizar. Até uma pessoa não batizada, em tempos de urgência e emergência, pode batizar. Estou no hospital, tenho uma criança, sou um socorrista, estou levando uma mulher grávida, não sou católico, sei que aquela pessoa ali é católica, ela tem um desejo da salvação do seu bebê, o bebê nasce dentro de uma ambulância, num risco de vida. Eu, socorrista, posso batizar aquela criança. Agora mesmo no Corpus Christi eu tenho o Dani Bruce, que é um médico que frequenta o nosso santuário, inclusive é acólito, acho super interessante, um médico acólito, e ele diz: padre, eu batizei 2 crianças essa semana, nessa circunstância, estava no hospital, as 2 crianças vieram a óbito e, por desejo da família, ele batizou as 2 crianças. Então o batismo pode ser presidido por qualquer pessoa. Lógico que se está na comunidade, está numa situação normal, deve ser feito na comunidade. Na comunidade, quem batiza? Ou o padre ou o diácono. Isso é uma necessidade
ainda diferente, rural, ou uma diocese longínqua, com poucos agentes pastorais, tem também aí os ministros designados para serem ministros do batismo. Então, isso é muito normal na vida da igreja. O sacramento da primeira Eucaristia, aí já é o sacerdote, porque ele precisa acontecer numa Santa Missa. É na Santa Missa que se dá a Eucaristia, aí é o padre que preside. O sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma, quem ministra? Por excelência, o bispo. O bispo deve ser o presidente do sacramento do Crisma. Se o bispo não pode, ele vai delegar um vigário geral, ou ele vai delegar o pároco daquela comunidade ou o pároco daquela regional, se é uma forania, se é um vicariato e assim por diante, uma região pastoral. Então, sempre está ligado ao bispo. O sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, da mesma forma ali do batismo na vida da comunidade. Testemunha qualificada por matrimônio, um leigo que talvez tenha um mandato, um sacerdote ou um diácono. São os ministros que presidem o matrimônio. A unção dos enfermos, só o sacerdote, como diz para nós a carta de São Tiago. Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que ore sobre esse doente. Orando sobre o doente, há de ungí-lo com o óleo. E se esse doente tem fé, a graça de Deus será derramada sobre ele. Então isso é muito interessante. O sacramento da unção dos enfermos, somente o sacerdote. A confissão, também reservada ao padre. Os sacramentos da ordem, é sempre ao bispo, nunca um sacerdote, sempre o bispo está ligado ao sacramento da ordem. Para ordenar um padre precisa de um bispo, para ordenar um bispo precisa de 3 bispos. Então, isso é bem claro. Agora, o sacramento do matrimônio. É pela questão da sucessão apostólica, né, Isso. padre? Só para lembrar que o bispo, ele sucede na sua ação aos apóstolos, né? Isso, a sucessão apostólica. Sim. O bispo é quem tem essa missão de agir em nome dos apóstolos para que continue esse mandato da igreja. O sacramento do matrimônio é o mais interessante, deixei por último. Quem preside o sacramento do matrimônio? Os noivos. Não é nem o padre, não é nem o bispo e não é também a testemunha qualificada para o sacramento do matrimônio, mas sim os noivos. E o que nós padres, bispos e testemunhas qualificadas do matrimônio, poderíamos chamar de ministros para o matrimônio, fazem no matrimônio? A gente assiste em nome da igreja aquele sacramento e a gente recebe em nome da igreja aquela celebração que os noivos presidem. Os votos e, de maneira muito singular, o juramento de fidelidade. Perfeito. Padre Rodrigo, nós olhando para esta dinâmica, né, daquele que preside, ainda nessa situação, aquele que preside, como o senhor disse, sendo ministro ordenado ou não, representa a pessoa de Cristo? Podemos entender assim também? Representa a pessoa de Cristo que age em nome da igreja. Sim. É a pessoa de Cristo que está ali, que faz esse congregar, essa comunidade. É muito bacana, isso ficou bem claro na fala da Lourdinha, também está bem claro na minha fala, que os sacramentos na vida da igreja, ele acontece de maneira singular na Assembleia dos Chamados. Daí a gente já pode ir numa polêmicazinha. Por isso que os sacramentos devem ser evitados, ser feitos fora do templo celebrativo. Se nós temos essa consciência, a gente vai entender que não é que a gente quer um lugar bonito, não é que a gente quer um lugar charmoso, não é que a gente quer um lugar dos sonhos, como hoje muitas vezes a gente vê isso, né? Muitas das pessoas, padre, eu quero casar no lugar dos meus sonhos. Padre, como essa capela aqui na fazenda, ou nisso, aquilo, outro. Padre, como aqui para receber esse batismo aqui é interessante. Mas cadê a presença da comunidade? Cadê quem consente essa celebração? Cadê quem recebe? Né? Sacramento muitas vezes está ligado à aliança. E a aliança a gente não faz sozinho, como o Padre Wellington acabou de dizer. A gente faz em nome de um sacerdote, de um ministro ou de um bispo, que em nome da igreja recebe esta consagração para o serviço. O sacramento é para o serviço, para que a gente possa servir e amar e assim vivermos essa caminhada de cristãos.
A compreensão sacramental, Lourdinha, da comunidade vai sendo aprimorada ao longo do tempo, né? Antigamente as pessoas talvez não tinham a profundidade, tanto do ponto de vista da catequese, da orientação, para compreender o valor que tem o sacramento na vida do fiel, né? Mas se buscava por uma intuição de necessidade. Eu queria falar um pouquinho sobre o batismo, porque na igreja existem duas possibilidades de se receber o batismo. Dentre a realidade da criança e depois a realidade da iniciação à vida cristã. Como é que as pessoas que estão em casa podem compreender melhor isso? Batiza criança, batiza adulto? Tem gente que preocupa muito com essas duas realidades. Sim, batiza criança e batiza adulto. A criança é batizada porque os pais pedem o batismo, né? Porque a criança ainda não entende, mas os pais que conhecem, que são de caminhadas, pedem esse batismo e arrumam padrinhos responsáveis também, que vão ajudar essa criança a caminhar nessa vida de Jesus, né? Vão ensinar essa criança, porque mesmo ela sendo criança, mesmo ela sendo um nenenzinho, ela nasce com o pecado original que todos nós temos, né? E o batismo vai justamente fazer com que essa criança renasça novamente, que essa criança viva realmente sem esse pecado. E o adulto, o que acontece? Ele tem uma caminhada, às vezes, durante toda essa caminhada, ele não se interessou, não se preocupou, mesmo que a família, às vezes, tem alguém da família que queria, mas ele não se interessou, os pais não se interessaram, e ele procura a igreja depois de adulto. E aí ele vai fazer uma caminhada, que é a caminhada catecumenal, né, que é o que nós já falamos. Ele vai passar por uma catequese, ele vai passar por um processo até ele estar pronto para receber esse batismo. A hora que realmente ele está pronto, que ele realmente quer receber esse batismo, que ele conhece, que ele viu que Jesus é importante na vida dele, que ele quer realmente receber, então ele vai receber esse batismo. E aí ele mesmo já é o responsável, porque foi ele mesmo que escolheu caminhar com Jesus. Então, ele vai precisar de um padrinho? Vai, mas a responsabilidade grande é dele. É ele que vai processar a fé ali, é ele que vai receber Jesus, vai morrer para a vida do pecado e renascer para uma vida nova, né? Então, é ele que decide, que é ele que vai caminhar. E ele recebendo o batismo, ele vai ter uma vida nova. E junto com o batismo, geralmente o adulto, ele recebe os 3 sacramentos de iniciação cristã. Geralmente a gente faz isso na Vigília Pascal, aonde ele vai passar primeiramente pelo batismo, depois pelo sacramento do crisma, logo em seguida, e depois o sacramento da Eucaristia. Ele vai viver os 3 sacramentos de iniciação cristã, vai receber os 3, vai celebrar os 3 no mesmo dia. Padre Rodrigo, a celebração da Vigília Pascal talvez seja a celebração mais longa por conta desse simbolismo de ser a mãe de todas as vigílias, né? E nos convida a fazer essa experiência de contemplar aqueles que vieram do processo de iniciação à vida cristã. Confesso que quando ainda estava no seminário, me chamou muito a atenção esta possibilidade que a igreja delega aos párocos, né, aos padres, para celebrarem a Vigília Pascal e conferir aos adultos que vêm dessa caminhada os 3 sacramentos. Tem muita gente que não sabia disso, né? Isso. Interessante a gente viver essa beleza da Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações, a vigília que realmente nos chama a atenção. E é interessante nesses tempos de hoje, até, por exemplo, o caminho neocatecumenal, que é um dos movimentos da nossa igreja, eles dão tanto valor à celebração da Vigília Pascal, que celebra a Vigília Pascal não como a gente celebra de 2, 3 horas, mas celebram a noite toda e não tem pressa, vive essa graça.
Quando eu ainda era pároco na paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, uma vez, com muito amor e carinho, comecei uma celebração da Vigília Pascal por volta de 11 horas da noite e só encerrei ela com o despertar do domingo, com o nascer do sol, quando ainda nós fizemos a procissão do ressuscitado. Isso é maravilhoso. Como o Padre Wellington disse, a gente viver esse ritmo litúrgico no tempo. É muito bacana a santificação do tempo. A gente entender por que essa noite é diferente? Acho que essa é a pergunta. Essa noite é diferente porque essa noite não é uma noite qualquer. É uma noite tão esplêndida que nos chama a grande atenção. E aí eu volto na palavra da Lourdinha. A Lourdinha várias vezes usou a palavra tempo pascal. Os sacramentos, a você que nos assiste, e é muito interessante voltarmos aqui, aquilo que o Papa nos chama a atenção, para vivermos bem o jubileu no ano de 2025, estarmos em dias com os sacramentos, mas fazer do tempo pascal um tempo sacramental. Por isso que, aí já aproveito o gancho, nenhum de nós devemos celebrar a Páscoa sem uma boa confissão. Padre, quando eu devo me confessar? Ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Aí a palavra, fazer a Páscoa. Eu preciso fazer a minha confissão para fazer a Páscoa. Isso é muito interessante. Quando a gente fala do esforço da catequese em dar condições do fiel que está na caminhada de entender a profundidade, Lourdinha, você sente na experiência que você tem junto à catequese de adultos, esse desejo de conhecer os significados, os sinais, porque quando falamos das celebrações sacramentais, nós falamos também de sinais muito sensíveis que são ponto de contato da comunidade. Por exemplo, o óleo, a água, o pão e o vinho, no caso a hóstia consagrada que nós recebemos, né? Sim, uma ou duas espécies, e como o padre Rodrigo lembrou, a aliança, são sinais que nós podemos dizer que as pessoas perguntam, por que desse gesto? Por que deste sinal? Que como sacramentais, digamos, enriquecem os sacramentos da vida da igreja, né? Sim, Padre Wellington. A gente vê muito, é muito emocionante, inclusive, nós que trabalhamos com catequese de adultos, é muito emocionante a gente ver isso, essa vontade que eles têm quando a gente fala dos sacramentos para eles, quando nós trabalhamos os sacramentos, quando nós trabalhamos a liturgia, nós mostramos para eles essa caminhada de Jesus, toda a caminhada bíblica, né, que Jesus está desde os primórdios, Jesus está presente desde a criação, ele está presente. E aí tudo isso vai levando eles a viver esses sacramentos, a querer viver esses sacramentos, e isso faz com que eles queiram saber o grande sentido. E à medida que a gente vai falando, e eles vão se emocionando, e no dia mesmo, quanta alegria, quanta coisa bonita a gente vê, quanta expressão maravilhosa de adultos traz para a gente. A emoção deles em saber que eles receberam aquele óleo santo, que aquele óleo é a presença do Espírito Santo neles, a água é a mudança de vida. Então, né, que eles morreram para a vida passada e renasceram para a vida nova. É muito bonito e aquilo marca eles. E mais bonito ainda para nós, catequistas, é depois ver a caminhada desses adultos. Esses adultos firmes, procurando seguir, entrando em pastorais, vivendo bem tudo aquilo que a gente tentou passar para eles, né? É muito bonito e é muito emocionante para a gente também. Perfeito. Padre Rodrigo, os sinais que estão associados à celebração do sacramento também são sacramentais, né? Sim. São sacramentais. Muitas pessoas. Os sinais que estão aí, que a gente sempre usa. Como, por exemplo, lá no nosso santuário nós temos um dispensário, onde as pessoas podem pegar a água, nós temos um dispensário onde as pessoas podem pegar a vela,
nós temos um dispensário onde as pessoas podem pegar o sal, nós temos um dispensário onde a gente chama a atenção, por exemplo, alguns tipos de óleo, como por exemplo, nós tivemos nesse momento no Brasil a grande visita de Santa Teresinha por tantos lugares. Então nós temos aí o óleo famoso de Santa Teresinha, o óleo das rosas. Então tudo isso vai chamando a atenção para nós. E são realmente meios eficazes para que nós possamos fazer uma experiência de Deus. Eu compro um veículo, eu gosto muito de voltar na história nossa, o povo goiano, né? Nós estamos aqui aos pés do Divino Pai Eterno, isso é muito interessante. Não sei se a Lourdes vai lembrar disso, mas nós os goianos, eu que sou goiano do pé rachado, a gente, a senhora também é? A gente nunca comprou um carro sem ir domingo na missa em Trindade, levar o padre para benzer. Levar o carro para benzer lá em Trindade. Mas padre, vale em qualquer outra comunidade, vale na minha comunidade. Não, tem que ser aos pés do Divino Pai Eterno. Nós fomos criados assim, nós nascemos assim. Não sei se essa devoção é aí na sua cidade, algum santuário, não sei se é em Aparecida, se também tem isso, mas nós, o povo goiano, compramos um carro, conquistamos um bem, estamos agraciados por aquele bem. Domingo, tínhamos que ir todos à Santa Missa lá em Trindade para poder abençoar o carro lá em Trindade, não serve em outro lugar. Então isso é muito bacana. E vem ao encontro do que o Padre Wellington fala. Imagina o que era para uma família na década de 80, década de 90, comprar um veículo. É uma graça, é um milagre. A gente sabe disso. Temos pessoas que passaram a vida inteira juntando dinheiro, pagando uma prestação, pagando um consórcio para poder adquirir um bem. Quando ele adquire aquele bem, o que ele quer? Ele quer a bênção de Deus. E onde ele vai achar a bênção de Deus? Por meio dos sinais, como o Padre Wellington disse, que são graças eficazes para trazer a bênção sobre as nossas pessoas. E aí é muito interessante. Muitas das vezes, casa, né, também. A casa. Nossa. E o uso da água benta. Não pode abençoar o padre com a mão. Não pode abençoar o padre. Tem que ter água benta. Sinal, né? Sinal. E esse ponto de contato, acho que é bíblico também, né? Tanto o óleo, o sal, a água, estão presentes na história dessa tradição judaico-cristã que a igreja assume, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a experiência de continuar aquilo que recebemos no momento inicial desses sacramentos, né? A vida continua e a eficácia desses sacramentos também em nossa vida. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, neste nosso terceiro bloco, falando sobre este 11º livro, o 11º caderno da coleção Cadernos do Concílio, que trata do tema dos sacramentos. A gente entendeu que essa obra, ela trata do sentido dos 7 sacramentos, não aprofunda cada um do ponto de vista da sua celebração, da sua teologia, da sua raiz bíblica, porque é muito denso, né? Vale lembrar, o Padre Rodrigo está aqui, a Lourdinha, ambos fizeram teologia, sabem que uma das matérias talvez que a gente gasta mais tempo ali para compreender, para assimilar, são os sacramentos, não é mesmo? Se a gente observar, lembrar aí um pouquinho, né? A quantidade de livros que nós encontramos de bibliografia, coleções sobre a Eucaristia, coleções sobre os demais sacramentos, e que a gente não conseguiria, claro, esgotar num caderno como esse, que traz essa relação importante dos sacramentos na vida cristã. Nós já falamos sobre isso. Eu queria agora falar sobre uma situação, Padre Rodrigo. Depois que o sacramento é celebrado, nós podemos dizer, o sacramento, ele acaba no final do amém do padre na celebração litúrgica, ou ele tem uma reverberação, como o sino, né? Que toca lá e a gente escuta longe o sino tocar, assim como o sacramento que toca a vida da gente, ele também continua na nossa vida sendo celebrado, vivenciado? Eu gostaria de responder essa pergunta falando da unção dos enfermos.
Porque muitas das vezes a unção dos enfermos é uma confusão na cabeça do nosso povo. A importância da unção dos enfermos e também a importância dessa continuidade da unção dos enfermos. A pessoa está doente, chama um sacerdote. Então, a pessoa não está bem, quer chamar outro padre. A pessoa não passa melhor, quer chamar um terceiro padre, quer chamar um quarto padre, um quinto padre. E fica pensando que a graça está ali na pessoa do sacerdote. A unção dos enfermos, que é um sacramento de cura, e a igreja nos ensina que nós devemos rezar pedindo a cura, ela não está ligada à pessoa do sacerdote, mas ela está ligada à graça sacramental que o sacramento confere. Então isso aqui é muito interessante. A gente precisa receber o sacramento, lógico, os doentes precisam ser ungidos, mas nós precisamos acreditar nessa palavra que o Padre Wellington disse, na reverberação do sacramento da unção dos enfermos. Então, o sacramento da unção dos enfermos ajuda o doente a encontrar a cura, e ajuda o doente a encontrar a cura para esta vida, e ajuda o doente a encontrar a cura para a vida eterna. Então, nada melhor do que um doente que faz o seu passamento, vamos usar essa expressão do nosso povo simples. O passamento, fulano passou desta vida para melhor. Se ele foi ungido, olha que graça, é a certeza, é a remissão dos pecados, é a grande graça de receber a graça sacramental na sua vida ali naquela última hora. Olha que presente do céu. Então nós precisamos entender isso, essa reverberação, ela acontece na vida de todos nós. Eu era criança, eu tinha um vizinho, chamava-se Paraíba, e esse vizinho, na hora de morrer, ele passou para crente, mas ele não era evangélico, ele era custoso a vida inteira, muito danado, mas na hora de morrer, ele passou para crente. Eu nunca esqueci, na beira do caixão, alguém disse assim, ele aceitou Jesus. Aquela certeza, é esta certeza que nós, os católicos, devemos ter com a graça sacramental. Os sacramentos são meios eficazes para a salvação nossa e para a vivência de comunidade. Então nós precisamos entender nessa reverberação e muitas das vezes a gente tem dificuldade para isso. Eu vou à Santa Missa, vamos lembrar de São Felipe Neri. Um dia alguém comungou e esse alguém não esperou terminar a missa e deu no pé. E conta-se a história que São Felipe Neri mandou o coroinha, vai atrás dele com a vela acesa, porque ele não fez a sua ação de graças. Por exemplo, a gente quando vai à Santa Missa, a gente não deve sair da igreja às pressas. Nós devemos deixar reviver aquele momento da Eucaristia. Nós sabemos do jejum, que temos consciência, o jejum eucarístico, para que a gente possa comungar, a gente precisa estar em jejum eucarístico. Mas também a gente não pode já sair da igreja e sair correndo para tomar um café. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos deixar isso se reverberar. Eu estou na Santa Missa, ali eu vou me tornar consanguíneo, concorpóreo a Cristo. Cristo vai correr no meu sangue, Cristo vai correr no meu corpo e eu preciso viver essa graça. Então, nós precisamos entender tudo isso na vida dos sacramentos. Uma festa de casamento, a Lourdinha diz sobre isso agora, uma festa de casamento que nós vamos celebrar depois do sacramento do matrimônio, ela tem que estar de acordo com o sacramento do matrimônio, é um momento de celebração, é um momento de ação de graças. Quantas famílias, depois do batismo, vão fazer um encontro, vão fazer um almoço, vão fazer um piquenique, vão celebrar a vida? Esse é o reverberar do sacramento. As fotos e por aí. Então nós precisamos viver bem os sacramentos e ter a grande certeza de que esses sacramentos continuam conosco, que nos acompanha e faz por nós coisas extraordinárias. Lourdinha, você, pela prática na catequese, lembrou o valor da palavra, que está sempre presente, embasando as celebrações, mas também chamou a atenção da liturgia. E eu acho que o ponto de contato sacramental cotidiano, diário da comunidade é a Santa Missa.
aqueles que podem, que têm a graça de morar perto de uma igreja, igual a do Padre Rodrigo, que tem missa até de madrugada, seria uma bênção poder fazer a experiência de missa cotidiana, de missa diária, né? Antigamente nós tínhamos no Brasil e também em países onde os missionários tinham a necessidade de ir para evangelizar, o desafio da missa semanal, então a missa dominical. Hoje nós temos a facilidade, né, em muitas cidades, de termos missas diárias em muitas de nossas paróquias, santuários. É preciso que as pessoas procurem fazer a experiência dos sacramentos também no cotidiano da vida, na participação da missa e também no sacramento da penitência, da confissão, né, Lourdinha? Sim, precisa que se faça essa unidade. Como eu preciso do sacramento da penitência, para mim, eu sou pecadora, todos nós somos pecadores. Eu preciso do sacramento da penitência para que eu possa realmente viver bem, para que eu possa perdoar, para que eu possa ser perdoado e perdoar também. O sacramento da penitência me pede isso, que eu perdoe também. Não adianta eu ir lá, me confessar e esquecer que eu tenho que perdoar o meu irmão. Eu preciso perdoar meu irmão. E o sacramento, para que eu possa participar bem da missa, eu preciso desse sacramento para me ajudar a caminhar. A liturgia, o sacramento, a liturgia, a missa, a liturgia eucarística é muito importante. Se a gente escuta bem a palavra, se a gente come, vamos dizer assim, eu fui apelidada quando eu fazia pós-graduação em liturgia, em Bíblia, de pão da palavra, porque eu dizia que o pão da palavra nos alimenta. A gente tem que alimentar também na missa do pão da palavra, para que eu possa alimentar bem do pão eucarístico. Eu acho que, assim como o padre disse aqui, que tem muita gente que comunga e sai correndo, vai embora, eu acho que depois da comunhão é o momento exato de eu sentar e ligar os dois pães. Bem, eu acabei de receber Jesus Cristo, eu acabei de ser alimentada pelo pão eucarístico, mas o que a palavra falou comigo? E agora, como é que eu vou ser? Como é que eu vou proceder essa semana, no dia a dia? E amanhã eu vou voltar à igreja? Se eu posso, se eu não posso, eu volto. E se eu não voltar, eu vou tentar viver também a palavra que me traz amanhã e continuar vivendo essa palavra que eu me alimentei dela junto com a Eucaristia no domingo. Eu vou, para que esse pão eucarístico me reforce, eu preciso viver juntamente essa palavra. Que ela seja no dia a dia, que ela seja só no domingo, mas eu preciso me alimentar desses dois pães. O pão eucarístico me impede isso, que eu viva também a palavra. Aí, Padre Rodrigo, nós estamos caminhando para o finalzinho. Suas considerações finais, principalmente para quem não recebeu os sacramentos, né? Faça a experiência e você vai ver como é bom viver o batismo, receber Jesus na palavra, na Eucaristia, vivendo o sacramento da Santa Missa, o que nós vivemos há poucos dias, a festa de Corpus Christi, como é realmente maravilhoso. A grande graça da catequese de adultos, se você não recebeu a catequese, você fazer a catequese de adulto para dar razões à sua fé. Isso é muito bacana. O meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então nós precisamos aprender mais sobre a nossa fé. Se você está junto, se você não é casado, se você tem o desejo de realmente descobrir mais sobre o sacramento do matrimônio, eis o convite. Você jovem que está nos assistindo, você que tem um desejo, um chamado de Deus para dar um passo aí na vida consagrada, na vida religiosa, na vida missionária, por que não? Nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, com um padre a mais, quanta bênção faria lá no Rio Grande do Sul. Olha aí, pensa nisso, uma religiosa, uma missionária, quantas coisas bonitas nós podemos dar um sim da nossa vida. E a igreja tem tantos meios para a gente se consagrar a ela. Depois, por exemplo, a grande graça da idade avançada, você ser confortada nesse momento
pelo sacramento da unção dos enfermos. Esses dias eu atendi uma senhora muito interessante, são 3 irmãos doentes, idosos, que tanto fez e que hoje estão naquela fase do tanto faz. E eu achei muito bacana, porque a senhora disse assim: padre, essa cidade que eu moro é a cidade do fim. Tudo que monta aqui acaba. Mas a senhora num pessimismo terrível. Eu gastei umas 3 horas para dar a unção dos enfermos para ela. Deixei ela falar, deixei ela falar, deixei ela falar. Abracei, beijei, amei. Ganhei tempo com ela, perdendo tempo. E como foi uma experiência maravilhosa. Então, os nossos idosos, as pessoas que estão com doença na alma, as pessoas que não estão bem, você que sofre alguma angústia, você que passa por uma provação, você que está nesse momento aí encarcerado em si mesmo, na enfermidade, faça a experiência através do sacramento da unção dos enfermos. E assim por diante, vamos viver e fazer a experiência sacramental em nossa vida para celebrarmos bem o 2025, o ano do jubileu. Tá certo, eu quero agradecer a Maria de Lourdes Pereira Quege, a Lourdinha, teóloga pós-graduada em liturgia e em Bíblia, catequista, que esteve conosco nesse programa. Muito obrigado, Lourdinha, um abraço. E também ao Padre Rodrigo de Castro Ferreira, coordenador do clero da Arquidiocese de Goiânia e reitor do Santuário Basílica Sagrada Família. Agradecer também a você, caro telespectador, pela sua audiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima semana com mais uma edição do Conhecimento da Fé.